Aleluia. A igreja esteja em pé. Aleluia. Bom é estar na presença de Deus. O Espírito Santo está em nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Adriano ministrando a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Aproveitando a posição, queridos irmãos, peguem a Bíblia, vamos abrir em Mateus capítulo 9 e a partir do versículo 35, glória a Deus. Já ouvimos a leitura no Salmo 1, né? Uma leitura muito boa, abençoada, e eu vos convido a localizar Mateus capítulo 9, versículo 35 a seguir. Ali no Salmo 1, nós vimos que é mais que feliz aquele varão que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. E esse meditar na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, na verdade, a bem da verdade, significa remoer. Os irmãos sabem que o processo do animal lá, ele tem uma bolsa lateral, uma bolsa auxiliar, e quando ele ingere a comida, ele se alimenta, não desce direto ao estômago, mas vai para a bolsa auxiliar. Depois ele volta a mastigar, ele remói, e aí sim vai para o seu estômago, para o processo digestivo. E a ideia de meditar na palavra do Senhor é essa, é de remoer. É o sentido que o Antigo Testamento usa. Mateus 9, que essa palavra também possa, pelo Espírito Santo, ser remoída por nós, não só agora, mas que possamos ficar com o sabor dela. Versículo 35, quem encontrou, diga amém. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Quantos aqui são trabalhadores da seara do Mestre? Se assente adorando o nome de Jesus. Vou pedir ao irmão Jonatas para me ajudar aqui, porque a imagem não está saindo ali, né? Se ele puder me ajudar aqui, vai ser o meu salvador hoje. Queridos irmãos, alguém até outro dia fez uma colocação, claro, de maneira engraçada, disse assim: sabia que Deus é brasileiro? Aí nós ficamos pensando, ele tem base bíblica, né? A pessoa até disse assim, um certo pastor, mas como assim base bíblica? Ele disse, e Deus é cearense ainda. Ele vai dizer assim, porque a Bíblia diz, rogai ao Senhor do Ceará, né? Se não cuidar aqui, se assassinar o português, né, irmã Isabel, vai cair nesse erro gramatical, né? Mas que Deus nos guarde, obrigado, Jonatas, e que nós possamos, queridos irmãos, também entender a Bíblia, né, histórica e gramaticalmente, né? Glória a Deus. Eu vou passar alguns slides dentro da proposta, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento da igreja. E eu coloquei o que a igreja precisa para promover uma poderosa ação evangelística. Igreja, meus irmãos, eu estou falando aqui no sentido não apenas institucional, não apenas de organização, mas cada um de nós, porque igreja não são essas estruturas físicas, mas a igreja efetivamente somos nós, eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos a igreja do Deus vivo, glória a Deus. E a Bíblia vai falar, você leu comigo, versículo 36, que vendo ele, quem estava vendo? Jesus. Jesus viu as multidões. Queridos, no mundo atual, no mundo de correria, nós corremos, nós olhamos, mas muitas vezes nós deixamos de ver. Agora, quem tem o Espírito Santo e quem tem uma missão da parte de Deus, uma vocação missionária, ele com certeza vai olhar, ele vai observar, mas também vai ver.
A diferença de Cristo para com os líderes da religião judaica, especialmente escribas e fariseus e outros grupos mais que ali haviam, era necessariamente que o Cristo olhava e via com compaixão. Há uma grande diferença, irmãos, de nós simplesmente olharmos e vermos. Por exemplo, nós entendemos que o povo de Israel olhou para o mar e pensou, não há cemitério no Egito? Então o povo de Israel olhou para o mar e viu o maior problema do Antigo Testamento, viu a maior barreira que poderia encontrar, potencialmente intransponível. Mas Moisés, imbuído de uma visão de Deus, essa mesma visão que o Cristo demonstra aqui, ele sabia que Deus daria o escape. E ele, queridos irmãos, foi usado por Deus para tocar nas águas e as águas se abrirem. Moisés viu o maior milagre de todo o Antigo Testamento, o maior sinal da antiga aliança. Por quê? Porque ele viu, ele olhou e ele pôde contemplar a ação de Deus. Quando nós temos esta visão do Cristo, nós não vamos ver apenas adversidades, mas veremos oportunidades. Você pode olhar em todas as esferas da sua vida e você pode ver apenas desgraças, porque há pessoas que têm o dom de ver apenas o lado negativo. No evangelho, na evangelização, isso também é fato. Eu só vejo limitação, eu só vejo restrição. Eu não vejo maneiras de ganhar e levar pessoas a Cristo, de edificá-las, de ajudá-las, de cuidar bem delas, para que elas possam frutificar para o reino. Eu não vejo isso, porque eu só vejo adversidade. Mas quando nós recebemos a visão do Espírito Santo, a visão do Cristo, nós temos esta visão, e essa visão vai nos fazer ver, em meio às adversidades, oportunidades. Oportunidades. Você chegou aqui, quem sabe, vendo muitas desvantagens. Mas alguém já disse, quem tem Deus na vida, verá sempre nas desvantagens, pelo menos 10 vantagens, para que ele possa glorificar o nome do Senhor. E nessa noite, meu irmão, eu te convido a ver o outro lado, porque o nosso Deus não é um Deus de desgraça, nem tampouco de personalidade masoquista, não gosta de nos ver sofrer. No entanto, usa desse expediente para a pedagogia divina, para nos ensinar, para nos orientar. Portanto, até a desgraça na mão de Deus é pedagógica e Deus usa para nos abençoar. Então, meu irmão, não olhe apenas para essa adversidade como fim, mas entenda nele um novo começo. Porque o Deus que você serve é um Deus que olha, mas também vê. E quando ele vê, ele dá o escape. Aleluia. E ele te faz você contemplar. Aleluia. É por isso que Cristo, ele conseguia não ver um amontoado de gente apenas, mas ver ali, diz o texto, ovelhas que não tinham guia espiritual, sem pastor. Nós que temos Cristo, nós temos essa capacidade espiritual. Todo o crente é, de certa forma, um psicólogo. Não vou colocar aqui no aspecto técnico, em todos os sentidos, mas de certa forma, porque ele vai estar sempre se relacionando. Ele discerne bem todas as coisas, e por ninguém é discernido, diz a Bíblia. Então, meu irmão, quem tem o Espírito Santo vai sobressair. Nós precisamos ter visão. O texto diz que Cristo viu. O texto vai dizer, vendo ele as multidões. Queridos, o Cristo que via as multidões se relacionava com pessoas individuais. Nós temos hoje, infelizmente, é uma cultura, pessoas que gostam de multidões. Mas devemos aprender com Cristo, que parou para dar atenção a uma única pessoa, uma única alma. Cristo, ele pregava as multidões, é bem verdade, mas pregava as pessoas individualmente também. Então, quando você for convidado para uma congregação, para cantar, para pregar, para testemunhar, e você chegar lá e tiver 10 pessoas, adore e celebre o Senhor e faça o melhor, como se fosse a tua última pregação, o teu último louvor. Por quê? Porque Cristo parou para atender uma única alma, e às vezes alguém deprecia. Eu fico tão, assustado,
Porque é uma falta de visão, efetivamente. Porque quem tem o Espírito Santo, meu irmão, ele vê em uma alma. Ele valoriza a oportunidade. O Deus que nós servimos é um Deus que avalia qualidade, que avalia fidelidade, que avalia esses valores. Por isso o texto é claro, vendo ele multidões, mas se relacionava com um. Eu lembro-me de Filipe, o evangelista, um homem que foi chamado para ser diácono, serviu com fidelidade, mas o dom de evangelista estava nele, e ele saiu a evangelizar por Samaria. Diz a Bíblia, irmãos, que até os samaritanos reconheciam Cristo na vida dele. E aonde ele passava, a mão do Senhor estava, sinais aconteciam, Deus confirmava. Irmãos, os samaritanos, que eram duros, que tinham barreira contra os judeus, eles aceitavam a Cristo, se rendiam ao Salvador, porque ali estava um ungido, ali estava alguém na direção do Espírito Santo, o evangelista. E o evangelista pregando e fazendo a obra. Daqui a pouco o Espírito arrebata, diz a Bíblia em Atos, o Espírito arrebata esse homem, para ir lá para o deserto de Azoto, pregar para um eunuco. Se fosse muitos de nós hoje, o Espírito Santo não é comigo. Estou aqui no meio da multidão, estou bem, e o meu status, e a minha situação. Mas Filipe não interpolou o Espírito Santo, ele aceitou, porque ele estava preocupado com a direção de Deus. Não devemos nos preocupar com fama, com dinheiro e outras coisas mais, mas o foco de quem tem visão é focar nas almas, e focar em almas, irmãos, é pregar para o eunuco. A história da igreja vai dizer que aquele eunuco frutificou e levou o evangelho lá para Etiópia e outros lugares mais. Então você não sabe, quando Deus te der uma pessoa, evangelize, leve a Cristo, cuide bem dela, ela será uma alma que vai frutificar para a eternidade. Meu irmão, nós temos vários exemplos bíblicos e exemplos de evangelismo, aonde o Senhor nos leva. Muitas vezes, nós trabalhamos numa outra cidade, nós tínhamos um grupo de evangelismo na madrugada, e muitas vezes nós evangelizávamos durante horas, madrugada inteira às vezes, e muitas vezes nós alcançávamos uma alma, uma única pessoa. Mas, meus irmãos, o que Deus faz através de uma pessoa é uma obra tão grande que nós não podemos imaginar. Claro, o evangelho é para todos, Deus quer salvar todos, mas muitas vezes nós alcançávamos uma alma, uma pessoa se rendia a Cristo, outras vezes ninguém aceitava, mas uma pessoa dava atenção, e a semente da palavra era semeada, era lançada em terreno potencialmente fértil. Então, meus irmãos, nós devemos pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. É verdade, isso nós temos que falar, que tem crente que, infelizmente, não é o crente insistente, prudente, não é esse, mas é aquele crente chato, que não sabe o seu lugar. Nós temos essa postura também, mas não é isso que eu estou falando, porque, meu irmão, o nosso papel é testemunhar, é ser modelo, é ser paradigma, e também nós falarmos, nós sermos instrumento de edificação, de crescimento espiritual para ele. Agora, quem convencerá será o Espírito Santo. Por isso que o evangelista, o crente fiel, precisa orar, jejuar, buscar a Deus, certo? Para que ele possa fazer a obra completa. Agora, às vezes, nós queremos fazer a obra do Espírito Santo. Aí não funciona. Cada um deve fazer o seu papel. O texto bíblico vai dizer, né, que ninguém vai além da visão que tem. É a inferência, a conclusão que nós chegamos. Ter visão sem missão faz a pessoa trabalhar demais. Mas ter missão e visão faz a pessoa, ou faz da pessoa um missionário. O crente, ele precisa ter a visão de que o homem sem Cristo está perdido. Seja ele quem for. Pode ser ateu, ou à toa, né? Pode ser religioso, pode ser doutor, pode ser analfabeto, pode ser homem urbano, homem rural. Sem Cristo ele está perdido. Pode ser bom, às vezes a gente usa a expressão, né? Essa pessoa, esse meu vizinho, esse meu amigo, só falta ser crente. Ele é uma bênção. Mas, meu irmão, sem Cristo, ele não chegará ao céu. Ele pode ser muito bom, humanamente falando, mas sem Cristo ele está perdido.
O homem está perdido. E é essa visão que nós temos que ter. Sem Cristo, sem nada. Sem céu, sem eternidade. Com Cristo, céu, eternidade. Glória a Deus. Uma visão é um sonho possível que envolve dois aspectos. Né? Um sonho, propriamente dito, certo? Um desejo e um plano realizável. Há muitas pessoas que Deus fala e Deus planta o sonho nele, mas ele fica só na teoria, é só o sonho, eu tenho promessa. E aí até canta aqueles hinos, desculpa a expressão, furado, quem tem promessa não morre. Ah, não morre? Então vai no cemitério lá que eu já te digo lá, te indico que tem vários lá que tinham promessa. Por quê? Deus falou e ele pensa que o falar de Deus, aí ele vai ficar passivamente esperando. Mas o esperar em Deus não nos isenta de trabalhar para o Senhor. Jesus salvou o mundo e começou na carpintaria. Começou trabalhando. Deus não usa desocupado. O diabo é que tem especialidade com desocupado. Mas Deus usa ocupados. Deus usa pessoas ocupadas. É isso que a Bíblia registra. E ao longo da história, a experiência nos ensina dessa forma também. Então não adianta ficar só com o sonho. Vai ser apenas um sonhador. Mas nós precisamos ter um plano realizável. Precisamos ter passos para realizar esse sonho. E nós precisamos colocá-lo em prática. Na direção de Deus, é bem verdade. Né? Isso significa que nós devemos ter uma meta de grande valor, difícil de realizar, que requer uma inversão pessoal de tempo a longo prazo. Ambos os aspectos, eu coloquei aqui, devem existir para que exista uma visão. Fora disso, não haverá uma visão, pois sem um plano, uma visão é meramente visionária. E falando um pouquinho de projeto de evangelização, muitos de nós colocamos uma meta, né? Esse ano eu vou ganhar uma alma para Cristo. Bom, o casal que tem filho está cumprindo aquele ID, né, que nós temos aqui na igreja. Cada crente mais um crente, né? Mas não dá para ter filho todo ano, né? Está bem difícil. Não é fácil. Então nós devemos, claro, ter uma meta, pelo menos, levar uma pessoa a Cristo, pelo menos, no ano. Pelo menos. Isso é bom. E em termos de prazos, como é que a gente trabalha? Qual é a linguagem que se tem hoje? Até um ano, a gente chama assim a curto prazo. Às vezes nós usamos essa expressão, mas não temos assim esse norte. Então até um ano é curto prazo. De 2 a 5 anos, médio prazo. De 2 a 5 anos. E acima de 5 anos, a longo prazo. Né? Então assim, pode perceber. Deus, ele deu uma visão para Noé, a visão da arca. Deus deu a visão para Moisés da libertação do povo. Né? Deus deu a visão para Moisés, né, da libertação do povo. Deus deu a visão para José, e José só foi entender lá na frente, que ele seria governador do mundo. Né? Primeiro ministro do poder mundial chamado Egito. Muitas vezes nós não entendemos a visão que Deus nos dá, mas ao longo do tempo, Deus vai nos revelando. E nós vamos buscando ao Senhor. Qual é a visão que Deus tem te dado? Ah, mas Deus não tem me mostrado nada, não tem me dado nada. Então, ora, vai buscar a Deus. Deus vai te dar uma visão. E eu vou lhe dizer, nenhuma visão pode estar fora do que a Bíblia coloca. A minha experiência pessoal deve ser comparada com a revelação máxima, que é a Bíblia Sagrada. Tem muita gente aí inventando um monte de bobagem, com visão furada. Por quê? Porque não submete ao crivo da palavra. Toda a experiência deve ser colocada ao lado do crivo da palavra. Porque aí nós teremos vitória e seremos abençoados. A Bíblia mesmo vai trazer que a natureza da igreja, então um sonho espiritual, a natureza da igreja é ser educadora e ser missionária. Se nos teus planos, nas tuas metas, não estão ganhar almas para Cristo, ou cuidar bem delas, você está fora da visão de Deus. Simples assim. Fora da visão de Deus. Fora, porque é a natureza da igreja. Se a igreja deixar de educar, de cuidar bem das almas, e de fazer missões e evangelização, ela pode ser o que quiser. Pode ser clube, pode ser instituição, pode ser o que quiser, menos igreja. Porque igreja, segundo Mateus 28, a grande comissão, o Cristo determinou que a natureza da igreja, ela é educadora e evangelizadora. Simples assim. Então aqui nós temos alguns tipos de crescimento que a igreja pode
estar recebendo. Quando nós temos um filho de crente, que ele, graças a Deus, ele é discipulado pelo pai e pela mãe, e ele segue o caminho, ele vem a ter uma decisão de descer as águas batismais, né? Aí é uma bênção de Deus. Então, isso é muito bom. Às vezes, a gente até vê alguém desvalorizando e dizendo assim, não, mas está batizando, mas é filho de crente. Graças a Deus. Já pensou se nem os nossos filhos nós não ganharmos? Então, louvado seja Deus por isso. Mas a igreja precisa abrir os olhos, porque não pode crescer apenas biologicamente. A igreja não pode ter a sua fonte de crescimento apenas no aspecto biológico. Não, ela precisa ganhar as almas que estão lá fora. Então nós temos o segundo, que é o crescimento por transferência. O próprio nome já diz, quando nós temos pessoas recebidas por carta, né? De outras denominações ou de outras cidades, enfim. Então há um crescimento por transferência, certo? Nós temos o crescimento por conversão. Esse crescimento, todos nós sabemos, é o que efetivamente a igreja sempre procura, né? Através da pregação, da evangelização, do testemunho, a igreja procura fazer isso, né? Crescimento e buscar a conversão. E a reconciliação das pessoas. A reconciliação, nós temos na Bíblia algumas parábolas que falam dessa linguagem, e Deus está interessado. Alguém até já, baseado nas estatísticas do IBGE, disse que a igreja é como um exército, mas é um exército que, infelizmente, muitas vezes abandona os seus feridos. E às vezes nós jogamos toda a responsabilidade na liderança. E isso é um problema, porque eu sou igreja. Meu pastor, enquanto ovelha, ele também vai ganhar as almas. Mas o trabalho pastoral, em essência, é cuidar das pessoas, é alimentar o povo de Deus, é liderar, é treinar, é orientar, é aconselhar. Mas eu, como ovelha, devo gerar ovelha. E eu devo cuidar, porque o IBGE disse que nós temos um número de evangélicos no Brasil, mas nós temos uma outra igreja que não frequenta e não congrega a igreja. É um problema. Então é como que um soldado que batalhava, saiu das fileiras e agora foi abandonado. É claro que não há justificativa para alguém abandonar a fé em Cristo. Não há. Mas nós podemos ser agente de bênçãos. Podemos ir atrás dessas pessoas. E é isso que Deus quer que nós tenhamos. Mas para isso acontecer, é preciso compaixão. A palavra já diz, né? Com a paixão. Com a paixão. Então, tenho aqui o seguinte versículo, onde a Bíblia mesmo vai dizer, né? Em Mateus 9. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Estava ali a situação daquele povo que Jesus vivia, que Jesus estava ali naquele momento. Então, sem a compaixão, não se pode focalizar a visão no alvo correto. É preciso ter paixão, pois a evangelização é uma tarefa imperativa, a evangelização é uma tarefa intransferível. Meus amados, Jesus não deixou, em Mateus 28, em Marcos 16, ele não deixou uma opção, mas ele foi categórico, contundente. Ele deixou uma ordem para a igreja, e essa ordem é para nós fazermos discípulos de todas as nações, ou seja, para a igreja fazer evangelização, e a igreja fazer discípulos. A igreja não é chamada para fazer convertidos apenas. Jesus, ele foi específico, fazer discípulos. Ele quer que nós venhamos a, de fato, falar às pessoas e que elas aceitem pelo convencimento do Espírito Santo e que nós sejamos usados para edificá-las, que elas venham ser parecidas com Cristo, certo? Então, nós devemos buscar isso. Precisamos de compromisso. O texto vai dizer, né? Aí eu posso usar até João 4,35, mas Jesus falou da seara. Os campos já brancos ou já branquejam para a ceifa. Campos maduros exigem compromisso do agricultor. Essa é a ideia. Não tem como, né, o agricultor fazer um trabalho
sem compromisso, sem dedicação. A igreja, ela é o método de Deus. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. Deus não tem um plano B, como alguém costuma dizer por aí. Há o plano A, se não funcionar o plano A, há um subterfúgio, há uma outra opção, uma alternativa, há um plano B. Mas Deus na Bíblia não coloca um plano B. Por quê? Porque Deus não falha. Deus não falha. A igreja não falhará. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia é categórica. Se nós não fazermos, Deus vai levantar pedras para fazer. Então, meu irmão, eu já vi no Antigo Testamento Deus levantando animais para falar com o homem. E Deus falando de muitas formas e de muitas maneiras. Mas o Senhor Jesus, Ele tem nesses últimos dias uma igreja cheia do seu Espírito. Pessoas que amam a sua obra, que valorizam a sua vocação. E muitas dessas pessoas estão aqui nessa noite. Estão dizendo, Senhor, usa-me. Eu quero ser esse instrumento para alcançar estas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não unge tecnologia. Deus não unge método, Deus não unge planos, tudo isso é bom e deve ser usado, mas é complemento. Deus unge pessoas, o Espírito Santo enche pessoas, Deus quer usar pessoas, e aleluia, como que Ele vai usar? Quem é a voz de Deus? É a tua voz, os pés de Deus são os teus pés, as mãos de Deus são as tuas mãos. Quando você ir, quando você fizer, quando você falar, Deus estará fazendo, aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos também de investimento. A Bíblia vai dizer, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Então, quando uma lavoura está madura, deve-se colher. Ou uma safra se perderá. O mesmo acontece com a evangelização. É preciso investir. É preciso. É preciso investir financeiramente. Né? O melhor investimento que se pode fazer é na evangelização. Quando nós, irmãos, e eu vou falar aqui uma linguagem bem clara, quando nós pagamos o nosso rancho, as nossas compras, não tem como nós ficarmos sem, com certeza. Pagamos lá as roupas, né? Pagamos o calçado, todas as nossas necessidades básicas, né? Fisiológicas, nós não podemos ficar sem elas. Agora, isso se perde, isso fica aqui. Agora, quando eu faço para a obra de Deus, meu irmão, quando eu chegar lá, eu não estarei de mão vazia. Tudo que eu investi, o que você coloca na salva, o que você colocou na salva essa noite, entendeu? O teu esforço, a tua oração, a tua intercessão, quando você ajuda uma pessoa, ajuda um irmão, ajuda uma alma, leva alguém a Cristo, tudo isso terá um valor eterno. Meu irmão, nós não podemos chegar de mãos vazias, mas nós precisamos nos conscientizar que precisamos investir. Há muitas pessoas hoje debatendo, o dízimo é do Novo Testamento ou não é? É para dar ou para não dar? Eu devo dar missão ou não devo dar? Quanto devo dar? Irmãos, isso é, no meu ponto de vista, supérfluo. O que nós devemos entender é o seguinte, quanto mais eu investir no reino, eu estou falando, quanto mais eu investir, maior retorno eu terei. Meu irmão, a nossa aliança é com Deus. Parece, às vezes, que a nossa visão é tão curta, e falta-nos esta visão. E nós não entendemos que a minha visão, que a minha aliança, melhor, é com Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te salvou foi Deus. Quem te mandou pregar foi Deus. Então faça. A tarefa evangelística, em um sentido mais amplo, deve ser vista como a obra integral da igreja, na proclamação do evangelho, e esta obra envolve 3 categorias. Primeira é a evangelização propriamente dita, que é essa proclamação da mensagem do evangelho aos ainda não alcançados dentro da nossa própria sociedade ou cultura. Então, o alvo primordial aí é a salvação. Aí a segunda é uma ação missionária. Quando eu falo ação missionária, eu estou falando de perspassar, de ultrapassar a cultura. Aí eu tenho a barreira dos costumes, eu tenho a barreira da língua. Eu estou transmitindo a outra cultura. É a ideia de missões.
Quando eu falo de evangelizar, estou falando de comunicar o evangelho a nível local. Mas quando eu falo de missão, eu estou falando já a nível cultural. E nós temos aqui a ideia de que uma proclamação dinâmica do evangelho, que interage com outras culturas, é fundamental. Por quê? Porque o mestre, ele disse, o campo é o mundo. Então, qual era a ideia que se tinha no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a ideia era uma missão centrípeta. Por quê? É um termo que se usa. Porque Israel, ele agregava a adoração, ele centralizava a adoração. Os povos iam a Jerusalém, ao templo, para adorar. Por isso que em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, é dito sobre os verdadeiros adoradores. E ali o texto vai dizer que os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Há muitas classes de pessoas que procuram a Deus, mas uma classe Deus procura, verdadeiros adoradores. Jesus disse, a esses o Pai procura, verdadeiros adoradores. Nós temos aqui verdadeiros adoradores, amém? E Jesus vai dizer, quem são eles? São os que adoram em espírito e em verdade. Eu posso contextualizar e posso aprofundar muito isso, mas basicamente, você vai entender que ali ele estava com dois povos, judeus e samaritanos. Os judeus tinham a revelação. Eles tinham sim, é verdade. Tinham a lei, os escritos e os livros proféticos. Eles tinham todo o Antigo Testamento. Então eles adoravam em verdade. De certa forma adoravam. Faltava-lhes a prática, é bem verdade. Adoravam só de boca. Faltava-lhes a prática. Mas pela verdade eles adoravam. O samaritano só tinha a lei. O povo samaritano não tinha os escritos, que são os livros poéticos ali, históricos, e não tinha os livros proféticos. Então eles não adoravam em verdade. Mas eles, os samaritanos, não tinham templo, não tinham liberdade para ir a Jerusalém no templo. E com isso, de certa forma, eles adoravam em espírito, porque eles não tinham lugar para ir. Então eles adoravam em espírito a Deus. Agora, o judeu tinha o templo. Como tinha o templo, ele não adorava em espírito. Então, o que Jesus estava falando? O livro vivo, o Cristo do céu, estava ali. Para dizer assim, a partir de agora, estabelecer, a verdadeira adoração será em espírito e em verdade. Glória a Deus. Esta é a ideia. Então, a missão de Israel era centrípeta. Por quê? Os povos deveriam ir a Jerusalém. Agora, Jesus inverteu isso. Jesus transformou a missão em centrífuga. Por quê? Jesus mandou a igreja ir. Então, meu irmão, esse conceito de que nós devemos esperar as pessoas vir à igreja, não é tão bíblico quanto parece. Nós devemos sim entender que os textos de evangelização nos mandam ir até as almas. Então, quando nós vamos no presídio, quando nós vamos no hospital, quando nós vamos nos valados, quando nós vamos na Centenário, quando nós vamos no calçadão, quando nós vamos nos bairros que tem uma carência maior, quando nós assistimos o nosso próximo, nós estamos fazendo aquilo que Cristo mandou. Né? E o que Cristo mandou? Cristo mandou nós irmos. Por isso que a missão agora é centrífuga. Queridos irmãos, o texto vai dizer, de Atos 1:8, e o texto é claro ali, né? Que nós devemos fazer missão, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ele vai falando, você sabe, conhece a linguagem. Ele fala da missão em Jerusalém, na cidade que você está. Fala da missão no estado que você está. Fala da missão nacional e até os confins da terra. Esse texto, quando analisado na língua do Novo Testamento, vai nos orientar o seguinte: até os últimos da terra. Esse é o sentido. Por quê? Porque Deus não está interessado em conquistar terra. Deus está interessado em conquistar pessoas. Até os últimos da terra. Até os últimos da terra. Essa é a ideia neotestamentária, do Novo Testamento. E terceiro, uma ação de comunhão. A igreja precisa ter uma ação de comunhão, de discipulado e de ensino. Por isso, eu coloquei aqui a ideia do discipulado.
né? O discipulado é fundamental, claro que ele começa com a evangelização e dá-se sequência após isso. Lá na década de 80, que não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim, um especialista nos Estados Unidos em evangelização, Ray Comfort, ele fez um estudo e ele levantou algumas estatísticas. E lá na década de 80 ele já dizia que 90% das pessoas não permaneciam na fé. Já naquela década lá, de 80. Ele já dizia, de cada 10 pessoas, 9 desistem. Ah, mas no meu tempo aqui, em 1990, foi diferente. Tudo bem, mas a nível de mundo, especialmente na América, onde ele fez a pesquisa, em geral, era isso que acontecia. E hoje, a nível de Assembleia de Deus, todos nós sabemos, até existe um livro na nossa CPAD, um livro que é o Discipulador Cristão, do pastor Ciro Melo, ele vai dizer, né, uma estatística bem usada, comentada em vários seminários de evangelização, de discipulado, ele vai dizer, de cada 100 pessoas que aceitam a Cristo, né, apenas 5 delas permanecem. Infelizmente, é triste essa estatística, é triste, né? E alguns são ainda mais criteriosos e dizem que apenas 3 permanecem. De cada 100, só 3 permanecem. Então, é uma situação um pouco difícil. Mas o que esse americano colocou? Qual é o principal motivo? Bom, são vários. Mas o principal motivo é quando nós pregamos um evangelho que visa a melhoria da qualidade de vida. Então, aqui, irmãos, fica a dica. Temos que cuidar. Eu devo, algumas vezes, usar esse termo, olha, a pessoa está com problema, ó, Jesus, ele vai resolver o problema para você. Ó, Jesus vai fazer, vem que Jesus resolve. Amém. Agora, se ficar só nisso, a pessoa vai ter em Jesus como um milagreiro. E aí acontece o oba-oba que nós temos muitas vezes, em alguns meios por aí. As pessoas querem barganhar com Cristo. Quando Cristo não der mais, ou não fizer mais, ó, ele queria a sua bênção, não queria o abençoador. Vai embora. Mas, meu irmão, ter paz, ter casa nova, ter carro, ter melhoria de vida, Cristo dá? Claro que dá. Mas isso é consequência. Porque nós precisamos anunciar o Cristo que livra a pessoa do inferno. Não é verdade? Que preza, que prima pelo arrependimento. Este é o evangelho da cruz. Enquanto a pessoa não tiver um contato com o evangelho da cruz, ela vai ter em Cristo um barganhador. Ela vai ver só motivo de troca e negociação. É por isso que muitas pessoas vêm a Cristo e depois desistem. Mas Cristo não quer ser só isso. Ele quer abençoar, Ele quer abrir porta, Ele quer dar bênçãos. Mas que isso seja consequência. Porque a causa deve ser a salvação da nossa alma, a salvação do perdido. Glória a Deus. Queridos, a pior tragédia é viver um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, uma salvação sem arrependimento, frequentar uma igreja há anos, sem ser efetivamente igreja. Como alguém já disse outro dia, é possível alguém frequentar todos os cultos da igreja, alguém tomar ceia, ser batizado, e mesmo assim não ir para o céu, porque não nasceu de novo. Mas que eu e você, queridos, possamos ter esta visão. Eu estou na igreja, não é para negociar com Cristo. Eu estou na igreja porque Ele me ama, porque eu amo Ele, porque Ele morreu por mim. Eu amo a sua cruz, eu amo o seu sacrifício. Glória a Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Se curar, Deus. Se não curar, Deus do mesmo jeito. Se abrir porta, é Ele, é Deus. Se a porta continuar fechada, é o mesmo Deus. Eu vou celebrar do mesmo jeito. Eu vou adorar do mesmo jeito. Porque uma hora vai se abrir. Romanos 8:28, todas as coisas, não é a maioria e nem quase todas, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo, conforme o seu decreto. Fica tranquilo,
Se você está na direção de Deus, até aquilo que veio para te prejudicar, os ventos, as pedradas, as dificuldades, Deus vai usá-las de maneira pedagógica para te amadurecer. E você estará na posição que Deus quer, você estará no lugar que Deus quer. Aleluia! Quando nós estamos na direção de Deus, até quando perdemos para ganhar lá na frente. Nós vivemos uma era, irmão, de cristãos cabisbaixos. Meus queridos, o nosso termômetro não é material, o nosso termômetro é espiritual. Levante a tua cabeça, você não é fracassado, você foi chamado para ser uma bênção na mão do Senhor. Que horas nós temos ali? Que horas nós temos ali? 9 horas? Vou encerrar. Queridos, eu finalizo, a hora se foi, apenas com essa ilustração. Jó 39 e 12, nós não vamos ler. Mas Jó vai falar sobre o avestruz. O avestruz é interessante. Jó vai dizer no 39 e o 13. Ele deixa o ovo na terra após produzir. E depois que ele produz, ele deixa ali o ovo. Mas quando o ovo nasce, quando ele dá a luz, quando nasceu o ovo, ele levanta a cabeça e bate as asas e faz um movimento. Ele chama a atenção. Hoje, queridos, pode perceber, nós temos muitas pessoas fazendo isso. Eu ganhei X número de almas para Cristo. Ah, sim, através de mim tantos aceitaram. Não, eu já levei tantos a Cristo. Agora, se nós tivermos que ser justos, então nós temos que daí dividir com aquele que convidou a pessoa para ir na igreja, com aquele que tantas vezes falou para a pessoa, aquele que, exatamente, orou, aquele que contribuiu, aquele que discipulou. Então é um tanto delicado eu usar essa expressão. Alguns crentes são crentes avestruzes. Tem uma atitude típica do avestruz. Faz um movimento. Eu ganhei. Mas abandona. Abandona. Joga o ovo no colo do pastor da igreja. O pastor é um só. É um só. Irmãos, o que mais que o avestruz faz? Desampara os que nascem. Ah, mas ele não faz tudo isso, depois ele não vai valorizar, não vai cuidar do ovo? Que cuidar nada. Ó, abandona. 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 Então o versículo 15 diz assim, que ele esquece que alguém pode pisá-los. Tá? E versículo 16 vai dizer que ele endurece com seus filhos. E também vai dizer, não toma ciência da necessidade deles. Debalde fica o seu trabalho. Por quê? Nós vamos ver que os estudos dizem que poucos filhotes de avestruz chegam à maioridade. Conseguem sobreviver. Por quê? Porque não há um cuidado. Vamos fazer uma comparação com as almas? Parece que isso que acontece. Nós ficamos assustados quando alguém deixa o filho na lixeira, ou abandona o filho lá no banheiro do mercado, ou na porta alheia, e nós ficamos apavorados, e devemos, realmente, uma atitude atroz, desumana, mas espiritualmente, muitas vezes nós fazemos assim, e temos uma atitude semelhante a essa, no que diz respeito à evangelização. Nós geramos a igreja, você orou, você ama a evangelização, você ora para isso, você até fala, muitas vezes, e a igreja gera, a pessoa aceita, mas depois que ela aceita, acontece como um avestruz, nós deixamos o ovo ali, nós não cuidamos. Ah, mas tem os obreiros para cuidar. Os obreiros têm o trabalho material deles, eles têm a família deles, eles vão fazer. Mas cada um de nós precisa fazer a nossa parte, para não sermos avestruzes. Meu irmão, Deus nos chamou para ser ovelha. Ovelha gera ovelha. Se coloque em pé. Vamos repassar ao pastor, para ele. Vamos orar então. Convido você, se você tem uma necessidade especial, você precisa da oração, da intervenção de Deus,
pode vir à frente, venha que nós estaremos orando. Se você também ouviu a palavra e você quer responsivamente fazer um compromisso com Deus, pode vir à frente também, ou aonde você está, se sentir mais confortável aí mesmo, ore a Deus, e nós vamos estar nesse momento intercedendo. Agora, aquele que precisa, também pode vir de uma maneira assim mais específica, e a igreja vai estar orando. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos, é a Bíblia quem diz. Então nós vamos orar. Ore comigo. Querido e eterno Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, e pedimos a Tua graça sobre nós. Nós vivemos dias difíceis, Senhor. Todos os Teus filhos que viveram na face da terra pagaram um preço em todas as gerações. E a nossa geração, Senhor, sabemos que vivemos no tempo do fim. E é um momento, Senhor, decisivo na história da igreja. Mas sabemos que o Senhor nos escolheu para ser igreja. Por isso, Deus, nos usa nesses últimos tempos. Que nós não venhamos olhar somente para nós, para a nossa família, mas que possamos entender que a bênção está em fazer a Tua obra, em fazer o Teu trabalho. E assim o Senhor também vai cuidar dos nossos. Assim o Senhor também vai trabalhar por nós. Assim o Senhor também estará conosco. Querido Jesus, diante desta palavra, nós nos tornamos mais responsáveis, porque quando ouvimos, Senhor, nos tornamos mais comprometidos. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que o Espírito Santo tome esta palavra, Senhor, e crave como fogo nas tábuas de carne do nosso coração, e que nós possamos ser, Senhor, testemunha, possamos ser evangelizadores, possamos ser bênçãos para o Teu reino. Deus, usa, Senhor, este irmão, usa essa irmã, Senhor, usa essa pessoa para esta obra da igreja dos últimos dias. Senhor, Tu és Deus, Tu és poderoso para capacitar. Concede as ferramentas espirituais, concede, Senhor, o que é necessário para esta pessoa, mas dá-lhe também coragem, dá-lhe ousadia, para que ele possa fazer a Tua obra, e o Senhor possa confirmar, e salvar, e agregar, em nome de Jesus, amém. Eu quero ser, Senhor, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar outra vez, eu quero ser, Senhor, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Os irmãos estão agradecidos a Deus. Que bom, Deus abençoe, que possamos realmente guardar e aplicar na nossa vida a palavra do Senhor. Queremos informar que ali temos as nossas agendas personalizadas, ano 2016. Todos os irmãos que desejarem, enfim, obreiros, não temos muitas, temos poucas agendas ali, já está terminando. Você que desejar por apenas R$20, é uma agenda personalizada de todos os nossos eventos, da central e do campo de Criciúma, dos setores, congregações, está ali. Então podes adquirir, com certeza vai servir de bênção para a sua vida. Agradecemos a todos que vieram e que Deus abençoe. Que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja
com cada um de vós. E o povo de Deus diga: cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Estamos despedidos deste culto.